Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais uma live para cuidar da sua saúde. E aí, você tem cuidado da sua saúde? Tem se alimentado bem? Está chutando o balde aí? Está colocando, chutando pé na jaca, né? Está colocando o pé na jaca? E aí, você acha que o teu organismo aguenta isso durante quanto tempo? Olha a pergunta que eu fiz. Você acredita ou você acha que o seu organismo aguenta essa pressão toda por quanto tempo? Tem uma hora que a corrente vai romper. E é sobre esse tema que a gente vai conversar aqui hoje. E as pessoas, elas não têm, quer dizer, têm até vontade, né? Só não tem a determinação de começar, né? Ah, amanhã não como mais aquele brigadeirinho, né? Ah, só esse copinho aqui de refrigerante, acho que não vai ter problema, não, né? Ah, comer essa fritura aqui também não tem problema, né? Amanhã eu começo. Será que vai ter amanhã? Né? Será que é aquela gotinha d'água, é aquela azeitona que vai transbordar tudo? O nosso tema de hoje, mais uma vez aqui, com a nossa doutora em naturopatia, a doutora Luciana Fortes, que está aqui através da Indústria da Saúde Brasil, que é a melhor instituição de ensino para você. Você não fez medicina, não, mas você gosta de saúde, você gosta de aprender temas relacionados à saúde, e melhor, você gostaria de atender pacientes, ter pacientes para tratar doenças através da natureza, através da naturopatia. Faça como a doutora Luciana, aí, que é professora da Indústria da Saúde Brasil. Ela já contou a história dela aqui, é só você entrar aqui no canal do Fernando Betete e ver como que uma mulher... Você saiu da TI ou ainda continua na TI, doutora Luciana? Fernando, eu continuo pelo seguinte, porque eu desenvolvo sistemas na área da medicina integrativa. Então, por exemplo, o próprio teste metabólico, que é o que leva lá o nome do meu Instagram, foi um Uhum. teste que eu desenvolvi com ferramentas, né, de inteligência artificial, então eu não saí da área totalmente. Por quê? Porque eu aproveito essas habilidades para fazer, né, para desenvolver ferramentas na área de medicina integrativa. A gente até falou da iridologia na live passada, e Sim. o software de iridologia também fui eu que desenvolvi. Então, eu desenvolvi outro software para análise de imagens de microscopia de campo claro e escuro. Então, eu não saí, né? Continuo ainda trabalhando na área, mas compatibilizando com essa área da naturopatia, né? Legal. Então tá aí a prova, é só você também acessar aqui o site industriadasaudebrasil.com.br. Eu sei que você vai gostar muito aqui da live da doutora Luciana Fortes, porque ela tem uma didática muito clara, muito objetiva, uma linguagem bem simples que todos nós entendemos, e você tem a oportunidade, inclusive, aí de no futuro bem próximo, ser um aluno da Indústria da Saúde Brasil e ter ela como professora. Ó, só que você tem que estudar para tirar 10, viu? Não é essa simpatia dela, não, que você está pensando que a professora vai te dar nota ali, não, hein? Você tem que estudar mesmo. Doutora É, Luciana, as pessoas estão chutando aí o pé na jaca, as pessoas estão abusando, e isso atrapalha a saúde, doutora Luciana? atrapalha. Atrapalha pelo seguinte, porque nós temos um mecanismo de regulação, um mecanismo homeostático dependente de de um organismo limpo, de um organismo que pode, que precisa de micro e macronutrientes. O que a gente vê normalmente, Betete? As pessoas se preocupando com macronutrientes, com carboidrato, com proteína, com gordura, mas na verdade elas não se dão conta que existem também micronutrientes que impactam muito na saúde, né? Então, tem até um livro, Betete, maravilhoso, chamado E se for a B12? Esse é o título do livro, é bem interessante, lindo.
Nesse livro, o autor, ele disserta o seguinte, a autora, né? Existem vários diagnósticos incorretos de doenças, inclusive neurodegenerativas, a exemplo de o Alzheimer, né? Exemplo de esclerose múltipla, que, na verdade, pode ser a B12 que está por trás disso, ou seja, um micronutriente, uma vitamina, né? E aí, na hora, as pessoas não se dão conta que a carência dessas vitaminas pode ser o que está desencadeando enfermidades. Então, eu diria que sim, tem uma relação muito próxima e eu diria assim até que dependente, né, da saúde da pessoa, o tema da nossa live hoje, né, falar de minerais e de vitaminas que são micronutrientes, né, do nosso organismo, para funcionamento do nosso organismo. Inclusive eu lembro aqui da minha aula lá da 7ª série, que faz algumas semanas que eu terminei a 7ª série, do Sim, escorbuto, né? Que era lá sim, uma doença dos marinheiros, né? Acho que era falta de vitamina C, é isso? falta de vitamina C, Então, exatamente. aí Muitos o marinheiros morriam. comandante lá levou limão, laranja. Uma experiência que foi feita, levou limão, e aí os marinheiros dele, todos, né, estiveram saudáveis, né, não sofreram de escorbuto, né? E assim, esse é só um dos exemplos, né? Se a gente vê, por exemplo, uma pessoa muito parasitada. Então, ela pode ter uma deficiência de vários micronutrientes, porque os parasitas, eles interceptam muitos desses micronutrientes. A exemplo da própria B12 que eu estava comentando com você. Existe um verme, viu, Betete, chamado de Phyllobothrium latum, que é uma tênia, é grande, né? Chega a 22 metros. É grande, né? 22 metros é considerável. Mas como ele é muito Dentro do corpo fininho, humano? sim, ele é bem fininho e ele fica ali próximo, ele fica a 2 centímetros do ilho. Ocorre que a vitamina B12, ela é aproveitada, é interceptada esse é o livro. Ela é interceptada a 1 centímetro, a 1 centímetro, a 2 centímetros ele fica a 1, ou seja, ele recebe antes toda a B12, né? E ele que consome todo o volume de B12 que você pode estar suplementando ou comendo através dos alimentos, né? Consumindo através dos alimentos, e isso aqui pode estar provocando doenças neurodegenerativas. Então, essas vitaminas, principalmente as do complexo B, elas são fundamentais para o desenvolvimento neurológico. Bom, então, só para a gente colocar aqui numa linha de raciocínio para você que está nos assistindo aí. Então, Sim, vamos entender a importância da vitamina B12. Ela deu um exemplo rápido aqui do escorbuto, que era uma doença antiga lá na época dos descobrimentos, da deficiência de vitamina C. Aquela vitamina que tem no limão. O comandante lá do navio fez uma experiência com os marinheiros que tinham escorbuto e chupando lá, tomando lá uma limonada por dia, resolveu o problema. Então, uma deficiência de uma vitamina C causava o escorbuto. Qual então é, doutora Luciana, a importância da vitamina B12 para a saúde humana? E nesse exemplo aí, que às vezes a pessoa está tomando a vitamina B12, como você acabou de relatar, mas tem um intruso que está comendo toda a vitamina B12. então, olha, a gente vê, eu vou até fazer um relato rápido, que Ok. é muito comum se ter a seguinte inferência. Os vegetarianos, eles sofrem de muita carência de vitamina B12, justamente porque não consomem a carne, né, carne bovina, etc. É proteína de origem animal que é rica em vitamina B12. E aí não se dão conta que muitas vezes a pessoa que está muito irritada, que está com memória prejudicada, que está com fraqueza muscular, pode ser uma falta de vitamina B12, e isso independente de ser vegetariano ou não. Então, quando a pessoa tem uma baixa, né, uma deficiência em vitamina B12 especificamente, ela tem muita dificuldade em metabolizar os macronutrientes. Então, veja, que é uma pecinha pequena, uma vitamina, né, um micronutriente, que auxilia na metabolização de um macronutriente. Lógico que esse macronutriente ele vai ser quebrado em pedaços pequenos para serem absorvidos. Contudo, se não tiver essa vitamina, a pessoa não consegue
ter uma correta metabolização. Aí também, a B12, ela é fundamental no humor. Então, se você vê por aí, Fernando, uma pessoa mal-humorada, com impulsos, né, de dar respostas, né, mal criadas, digamos assim, ela tem uma questão no sistema nervoso dela que pode ser relacionada à falta dessas vitaminas, não só a B12, né, lógico, a B12 é uma pecinha dentro de um contexto maior, mas ela é fundamental nessa regulação do humor. Só para dar um pequeno exemplo. E o Então, humor tem a a ver com o memória, sistema nervoso, né, doutora sim, Luciana? doenças relacionadas ao sistema nervoso. Então, ela não consegue. E imagina, a metabolização de macronutrientes é todo um processo. Fernando, o corpo humano é algo maravilhoso, é uma máquina perfeita, onde um elemento depende de outro, onde uma coisa se encaixa em outra. Então, quando, veja, como eu estava falando, a B12 é um micronutriente, é pequenininha, né? Eu preciso de quantidades até relativamente pequenas. Hoje em dia, a gente faz uma suplementação, né? Tem médicos, inclusive, integrativos, que adotam assim parâmetros para ele, parâmetros otimizados, devem ter níveis elevados de vitamina B12, mas no final das contas, ela é uma peça que dependem vários processos e tem várias outras coisas envolvidas nessa metabolização que eu estou falando aqui de carboidrato, das proteínas, né, dos lipídios. No geral, ela é fundamental para desenvolvimento físico, muscular, porque também depende o nosso sistema nervoso íntegro, você ter um bom desenvolvimento físico. Então, Bom, na na verdade, verdade, doutora Luciana, o ser humano tem um corpo extremamente complexo. sim, Todo ou todos os nutrientes são importantes. Então, imagine uma orquestra sinfônica que esteja faltando lá o violinista. Não pois é. vai ter aquela acústica, aquela música perfeita, né? E as Então, pessoas têm consciência hoje, doutora Luciana, da importância de suplementar, de tomar as vitaminas, minerais. Como é que é o seu dia a dia no consultório, aí na sua clínica? As pessoas, vitamina não serve, porque inclusive tem médico, né, que sim. faz, vitamina não resolve nada, toma aí na tua alface, aí tem toda a vitamina que precisa. As pessoas estão tendo essa consciência? Algumas sim, mas na grande maioria das vezes, o que que a gente observa? Quem está fazendo alguma suplementação por conta, ela acaba não aproveitando também os micronutrientes, porque existe hora de tomar, existe dosagem, existe combinação. Então, muitas vezes você vê que a pessoa até está tendo um comportamento, compra, por exemplo, um ômega 3, compra a B12, compra a vitamina a B9, né, a metilfolato, e às vezes ela vê que, por exemplo, eu estou falando aqui da importância da B12. Legal, aí a pessoa sabe que algumas fazem, vão na farmácia e compram a B12. A B12, ela é a cobalamina, né? Ah, Nós precisamos de uma forma ativa de B12, ou seja, uma forma metilada, ou seja, a metilcobalamina, que seria a forma, digamos assim, que o corpo vai aproveitar e que não vai gerar nenhum resíduo tóxico para o corpo. E sim. aí o que acontece? Às vezes a pessoa toma por conta, mas toma alguma coisa que não tem, na verdade, um aproveitamento pelo corpo, e às vezes pode até causar alguns riscos para a saúde da pessoa. Então, assim, a gente não consegue, não vou falar de marcas aqui, né? Mas existem na farmácia, em farmácias comuns, vitamina B12 numa dosagem legal em termos de dosagens ideais para o corpo, excelente, maravilhoso, só que com recipientes, às vezes também com metilcobalamina, mas com recipiente. Então, tudo, né, no consumo não é só suplementar, mas saber qual é a procedência do mineral, de onde é que ele está comprando, adquirindo o suplemento, qual é o horário que ele está tomando. Então, existem vitaminas que elas são hidrossolúveis, ou seja, elas precisam de água para se solubilizar e serem aproveitadas no corpo, e outras são lipossolúveis, ou seja, se eu tomo, digamos, um ômega 3, logo depois do almoço, e no almoço normalmente nós temos lipídios, temos gorduras, a absorção dele tende a ser muito melhor,
porque o meu organismo todo já está ali com enzimas, com ácidos, para quebrar, para digerir gordura. Ele é gordura, ou seja, ele é aproveitado corretamente. Diferente de outras vitaminas lipossolúveis, entende? Então, apesar de termos pessoas que se preocupam hoje com essa questão da suplementação, não é toda suplementação que funciona por vários aspectos, e eu citei alguns deles aqui. Tá. A Adriana, ela está perguntando, já que você falou aí desse bichinho que come a vitamina B12 de forma esperta, né? Aham, Ela perguntou inteligente. se tomar a Ivermec resolve, se não, o que podemos tomar. E a Adriana falou que ela é vegetariana, por isso que a preocupação Ah, dela em relação a B12. muito bom. Legal. Adriana, né? É. Tá. Então, Adriana, existem a ivermectina, ela consegue alcançar, né, consegue eliminar alguns vermes grandes adultos, mas ela não pega todos não. Então, o que eu sempre recomendo em termos de desparasitação é iniciar, por exemplo, com um protocolo clássico, hoje vários profissionais estão falando da terapia Clark, né, da Uda Clark, em que envolve a nogueira negra. Só para você ter uma ideia, Betete, a nogueira negra, ela elimina 51 tipos de parasitas diferentes. Então, ela é espetacular, é uma árvore maravilhosa. O cravo, que mata ovos e larvas, né, e o absinto, que elimina, inclusive, parasitas no cérebro. Veja, que se você precisa atacar uma comunidade, nós somos um microbioma muito complexo, né? Nós temos uma ecologia maravilhosa no nosso organismo inteiro, né? As pessoas têm a falsa convicção, a falsa ideia de que nós temos parasitas apenas no intestino. Isso não é verdade. Nós temos parasitas no Não corpo tem só no inteiro. intestino? Não. O corpo humano tem outros locais que tem Em parasita? tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Eu tenho feito, inclusive, alguma microscopia, sabe, Betete, com cerinha de ouvido, né? E às vezes eu diluo na minha, né? Eu estava até avaliando algo assim, ó, estava até agora há pouco, e onde a gente encontra parasitas O na cera do ouvido? ouvido, no olho, no cérebro, nas amígdalas, em qualquer lugar que você possa imaginar. Então, quando a gente faz um protocolo, assim, um protocolo que eu digo, na verdade, não é algo que seja uma coisa para todo mundo, não. A pessoa ela precisa realmente ter um certo nível de individualização. Então, quando ela toma, por exemplo, esses que eu estou falando, da Uda Clark, ela tende a eliminar a grande maioria desses parasitas, né? E aí entraria também as tênias, né? Então, essa tênia em especial. Existem outras coisas assim que podem ser utilizadas, mas daí a gente teria que entrar bem nesse tema da desparasitação, né? Dos desparasitantes. Se você quiser, a gente pode até entrar, mas no geral, esse protocolo mais básico já entraria, porque hoje em dia existem, além da nogueira negra, do cravinho, da artemisia, e a ivermectina propriamente dita, como a gente está falando, existem, por exemplo, suplementos que são até mais comuns, e nossos avós faziam, né? Por exemplo, a semente de mamão, a semente de abóbora, o óleo de alho, são todos desparasitantes muito interessantes, né? O tomilho, o nim, a coenzima Q10 para eliminar ascaris, né? A lombriga, que é o parasita mais comum, né? Então, a erva doce, são várias e várias alternativas de desparasitação. O E ideal é hoje saber. tem muita gente com parasitas ainda no século XXI? 99% de nós. 99,9%, eu e você, inclusive. O que eu estou fazendo neste momento, neste ciclo, eu estou fazendo um ciclo de desparasitação. Eu faço pelo menos 4 vezes por ano, né? E a doutora Uda Clark diz que pessoas saudáveis deveriam fazer no mínimo 2 vezes por ano. Eu estou fazendo agora pela terceira vez que estou fazendo neste ano um ciclo completo de desparasitação usando tinturas.
Né? Então, por quê? Porque todos nós temos contato, né, Betete, no ar, temos, né, parasitas, né? O contato com a cadeira que você se senta, o aperto de mão que você dá, a roupa que você veste, tudo isso pode estar, de certo modo, infectado. E tem mais um detalhe: a comida que você come, que nós comemos, muitas delas podem estar infectadas. Até a Adriana, que é vegetariana, vou dar o exemplo da Adriana. A Adriana, ela come uma salada maravilhosa, digamos assim. Essa salada, ela pode ter larvas de vários bichinhos. Se ela não tiver um estômago com ácido, sabe, Betete, suficiente para acabar com esses micro-organismos presentes na saladinha dela, esses micro-organismos vão passar para outras partes do corpo e aí vão parasitá-la. Né? Eu estou dando um exemplo dela, aproveitar, deixa, porque ela falou que é vegetariana, né? Então, e essa relação que eu estou fazendo, viu, Adriana, não estou falando especificamente de você, mas isso se aplica a qualquer alimento que a gente consome. E existem alimentos que são alimentos dos vermes. Né? Então, quando você consome, por exemplo, álcool em excesso, o glúten, os laticínios, o queijo branco, cheio de alimenta essa comunidade Ah, você bacteriana. vai acabar com o meu queijinho branco, então, final Pois de é. tarde? Aquele azeitinho ali. Pois é, eu dou a informação, eu mostro as provas, digamos assim, né? Tem até um teste, viu, que é feito, um selo de inspeção federal, né, com normas de higiene, que mostra que, por exemplo, um queijo de vaca, um requeijão, pode ter infecção de várias bactérias, sabe? Inclusive, o próprio leitinho de vacas, dependendo do tipo A, tipo B e tal, pode ter até 150 mil colônias de micro-organismos. É muito bicho dentro da gente, Betete, não é não? Na verdade, existe uma colônia de bactérias aqui, né, dentro do corpo humano, que parece que já é até considerado parte, né, de mais um órgão aqui, né? Tem mais bactérias do que células, né? Sim, sim, sim. Porque, assim, às vezes, aquele livro, 10% Humano, ele é muito interessante, mas ele pode dar, à primeira vista, é preciso ler o livro para entender por que desse título, né? Quando ele diz 10% humano, é porque 90% são micro-organismos que não são tecidos humanos. Não significa dizer que a grande parte de nós, assim, é verme. Fala em termos de quantidade, não de volume. Então, os órgãos humanos, os tecidos humanos, eles são maiores e constituem essa parte que as pessoas enxergam, um nariz, uma boca, um corpo. Contudo, em termos de quantidade, 90% de nós é bichinho. Mas não são todos do mal, não, viu, Betete? Assim, a gente tem que dar crédito àqueles que nos auxiliam. Por exemplo, sabe a vitamina K? Aquele vitâmero? Sim, a E hoje cálcio. se fala muito da K2, o GPS do cálcio, TTT, tá, sabe? Uhum. A vitamina K, ela é produzida por micro-organismos, por bactérias. Então, a gente tem que dar o crédito também a elas. E elas também, de certo modo, elas não querem nos matar. Parasita nenhum quer nos matar, porque se eles nos matarem, o que vai acontecer com eles? Morrem também. Morre. Então, eles querem viver em simbiose, colaborando conosco. Ocorre que os nossos hábitos alimentares, né, o nosso estilo de vida, pode colaborar para que cresça uma comunidade que não é tão boazinha assim. Então, aquele gueto, né, de micro-organismos que não são bons micro-organismos acaba vencendo uma luta contra os micro-organismos bonzinhos. E aí a gente acaba ficando no prejuízo. O corpo inteiro sofre porque os micro-organismos benéficos não vencem. O Paulo Matos está perguntando, já que você falou aí, doutora, da vitamina K2, pode ser tomada por quem tem fibrilação arterial? Assim, lembrar do seguinte, a vitamina K, né, K2, ela na verdade é um vitâmero, não é uma vitamina só, não é uma vitamina. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, essa vitamina, a K, do GPS, do cálcio, para auxiliar nessa questão, inclusive, do bom funcionamento ali com a vitamina D, a gente está falando de uma específica, que é a K2MK7. Tá? Então, a K2 teria que saber exatamente qual é a K2,
A fibrilação, né, que ele comenta aí, né? Muitos pacientes que utilizam aspirina e coisa desse tipo, teria que ver, no caso dele, né, especificamente, se toma, por exemplo, vitamina C junto, tem pessoas que utilizam vitamina C junto, né? E aí, em alguns momentos, para alguns casos, pode ser sim um antagonista, pode ser. Mas aí não dá para afirmar assim, por exemplo, né? A gente está falando de uma. Você nesse caso, né? Lógico, porque será que é só essa doença? Será que você tem uma outra patologia associada a isso? Como é E que a está a sua causa parte qual é? hormonal, né? Qual que é a sua causa? Então, É. não é tão simples a gente responder a Não, sua pergunta aí, né, Paulo? é porque ele fala especificamente de uma enfermidade, né? Na verdade, assim, que pode ser uma questão até congênita. Então, quando ele pergunta isso, espera-se também uma resposta pontual, e não é possível dar uma resposta pontual, porque seria até uma responsabilidade da parte da gente se não fizesse uma análise antes, uma avaliação antes, né? Para identificar a causa, né, Betete? A gente sempre fala nas nossas lives que é importante a gente chegar nesse ponto de indicar ou deixar de indicar alguma coisa. Ó, o Renan está fazendo a pergunta que você acabou de relatar aqui, mas vamos então vamos repetir agora de forma um pouquinho mais didática. Quais seriam os melhores alimentos e chás para eliminar parasitas? Tem um protocolo nesse sentido, doutora Luciana? De ter protocolos tem, mas é o tipo da coisa também que o ideal é a gente sempre conhecer o paciente, porque às vezes a gente pergunta assim, se o problema, um exemplo, tá? O problema é a anemia, a pessoa está mais anêmica, né? O problema é a perda de peso, o problema é que a pessoa consome álcool com frequência, qual que é a grande questão? Mas, no geral, existem sim vários alimentos que auxiliam muito na eliminação dos parasitas. Por exemplo, o coentro, o alecrim, né? O alecrim, a hortelã-pimenta também é desparasitante, inclusive existem protocolos de uso de óleos essenciais para fazer isso. A erva doce é maravilhosa, né? E isso deve naturalmente ser associado, sempre que possível, a suplementos que permitam uma limpeza desses parasitas, desses resíduos de parasitas, esses fragmentos, depois de fazer depois de eliminá-los. Então, por exemplo, às vezes uma cáscara sagrada que vai ajudar o funcionamento intestinal e eliminar rapidamente essa quantidade de vermes, de parasitas que forem eliminados, né, que foram mortos durante o processo de desparasitação. Existem também outros suplementos, sabe, um suplemento que é muito conhecido, um chazinho, né, que é uma tintura que é muito, muito conhecida na região Nordeste, é muito conhecido também, que é o mastruz. O mastruz, que é também a erva de Santa Maria, né? É muito conhecida. Ela tem uma ação vermífuga e antimicrobiana maravilhosa, inclusive auxilia para outras coisas, né? Não é somente nessa ação vermífuga. Auxilia em bronquites, em tuberculose, até foi muito utilizada, e é ainda hoje, contusão, etc. Mas em termos de alimentação também, o mamão, se a pessoa consumir o mamão, morder a semente ela amarga para caramba, né? Aquele líquido, né, da semente, ela amarga para caramba. E é justamente esse líquido que é o vermífugo, né? Então tem vários. A semente de abóbora, além de ser saborosíssima, né? A semente de abóbora torrada é saborosa, eu acho, né? Dá para fazer um pó, né? Triturar o pó da semente de abóbora e colocar numa salada. A Adriana aí, que é vegetariana, aproveita, né? O Então, Flávio está perguntando se óleo de coco desparasita. Óleo de coco desparasita, ajuda na desparasitação? Óleo de coco? lembrando que o óleo de coco, ele é mais assim, ele é um coringa, sabe? Eu diria que ele serve para quase tudo que você me perguntar. Isso para inflamação serve? Serve. Para intestino serve? Serve. Para pele serve? Serve. Para vírus, bactérias, vermes e fungos serve? Serve. Principalmente porque ele aumenta a concentração de um ácido chamado ácido láurico. Então, e aí nesse ácido láurico,
né, presente, um dos principais componentes aí do óleo de coco, você vai ter várias, né, a concentração, esse ácido láurico auxilia na flora, na microbiota intestinal. Então, com isso, ele vai remover algo dificílimo de se trabalhar, viu, Betete, que é fungo. Fungo é uma das coisas mais difíceis de se eliminar. Inclusive, tem um livro lindo, maravilhoso, chamado Cândida, a Praga, da Sônia Isch. A Sônia Isch é a mesma autora do livro Almanaque de Bichos que Dão em Gente. E ela fala, né, de vários suplementos que podem ser usados na eliminação desse fungo tão, né, dessa levedura, né? A cândida é muito difícil de ser eliminada. E aí o óleo de coco é útil também nesse caso. Como é que chama esse livro aí? Cândida, a praga. Que nome, hein? Você vê? Cândida. Para Deixa eu você ter noção de. E é uma praga mesmo, viu? Porque é muito difícil de eliminar. É da Sônia Isch. Sou admiradora dessa moça, viu? Tá viva? Tá viva, até onde eu sei, né? Deixa eu ver aqui, parece que eu achei. Esse mesmo. Ah, é Candidias, é a praga. Eu te dei o nome errado, né? Sônia Isch. Ixi. E como se livrar dela comendo bem. Candidíase Isso. é uma doença especificamente feminina? Não, Não? não, imagina. Cândida, a cândida, especificamente essa levedura, ela está presente no nosso organismo. A gente vê em microscopia de campo escuro, sabe, Betete? É muito interessante. E é muito comum. O que acontece? Muitas vezes ocorre com a alimentação incorreta, principalmente o glúten, né, os laticínios, como eu estava comentando anteriormente, que alimenta essa microbiota de uma maneira incorreta, a cândida aumenta de tal maneira que causa um desequilíbrio enorme, essa parte dessa cândida entra na corrente sanguínea. E tem um detalhe também interessante a respeito da higiene íntima feminina, né? Que muitas vezes, na higienização após a evacuação, resíduos daquela eliminação passa para a vagina. Então, e mesmo que não passe, um pequeno contato, um mínimo contato no tecido da vagina causa uma proliferação muito, muito acentuada, muito rápida. Então, aí acha-se que na mulher, mas que existe só na mulher, mas não é não. A cândida é uma praga, né, que dá em homens, mulheres, em todos, né. Esse livro Tanto é é que bem quando a interessante, mulher, a recomendo. mulher ela está com candidíase, o homem também faz parte do tratamento, né? Tem que Claro, tomar o comprimido ali. claro. Fluconazol, é isso? Mas aí a gente indica outras coisas, assim, porque, a cândida é algo sistêmico, né, então, olha, sabe um sinal, inclusive, muito interessante de uma infestação de parasitas e de cândida? É você observar as unhas dos pés. As unhas dos pés, elas deveriam Não, então, pera, crescer calma lá. Isso aqui é importante, vai dar um corte, olha lá. quê? Como detectar candidíase pelos pés? É isso? Cândida pelos pés. Cândida. Observando o formato das unhas e a coloração das unhas. Sabe aquela micose que nunca sara, que nunca cura? Tem gente que vive repetindo, que vive fazendo tratamento e não consegue nada eficaz para eliminar aquela cândida, aquela micose, aquele fungo nas unhas dos pés. Isso é um sinal claríssimo de que existe uma infestação por cândida de forma sistêmica. Começa ali nos pés. Um dos sinais é ali no pé, mas está no corpo inteirinho. Porque tem um detalhe muito interessante acerca da cândida. Dentro dela, ficam vários metais tóxicos, dentre eles mercúrio, chumbo, né? Essas ligas metálicas que a gente fala muito que tem nos dentes, nas amálgamas dentárias, fica dentro da cândida.
Quando você elimina a cândida e não toma todos os cuidados de eliminação dos resíduos, né, daquelas eliminações, a cândida libera muito rápido, ela é eliminada, vai liberar muito rapidamente aqueles tóxicos que estava consigo, e aí a pessoa fica intoxicada, se livra temporariamente ali da cândida, mas fica intoxicada por metal pesado. Então, tem que ser um trabalho sempre conjugado, sabe, Betete? Não é simplesmente tratar a cândida, mas é tratar a cândida, os resíduos metabólicos, né, metabólicos da cândida e os resíduos oriundos da eliminação da cândida. Então, é um processo que é bastante interessante. E significa dizer também, se tem cândida em excesso no organismo ao ponto de ter micose nas unhas, né? Coceira pelo corpo, significa dizer que aquela pessoa está parasitada acima dos níveis considerados aceitáveis, né? Então, às vezes ele vai fazer um exame de sangue, um hemograma, e vê lá eosinófilo. Eosinófilo alterado significa dizer um parasitismo alterado também, alto, né? E aí as pessoas, eu já vi médico dizendo assim, observa, eosinófilo de 2, e diz, não, não tem verme, não deu para detectar verme no caso, no hemograma, que é difícil mesmo, né? Eu não concordo nem com uns exames assim, porque muitas vezes faz no tempo errado, no momento errado, e quando vê o eosinófilo de 2, não, isso não é nada. É sim, a partir de meio já é muita coisa. Bom, temos várias perguntas aqui, doutora Luciana, mas uma eu acho que é muito importante. Quem tirou a vesícula? Quem Sim. tirou a vesícula? O que isso impacta na saúde da pessoa e se ela tem que suplementar as famosas vitaminas A, D, E e K. Quem tirou a vesícula? Qual o problema que ela leva consigo? Não só fazer essa reposição dessas vitaminas, não é só quem tirou a vesícula, não. Todo mundo tem que fazer. Essa é essa condição inicial. Mas quem retirou vesícula biliar precisa ter, claro que ela precisa de enzimas e sais biliares, que antes eram. A vesícula dava todo um suporte e atualmente ela não tem mais. Então, por exemplo, para ela auxiliar a digestão de aminoácidos, de lipídios e tudo, ela vai precisar de carboidrato, ela vai precisar de amilase, né? Ela vai precisar para proteínas, né? Para lipídios, ela vai precisar, por exemplo, de lipase, de protease, etc. Mesmo as pessoas com vesícula biliar, passou dos 40 anos de idade, deve suplementar, por exemplo, betaína, para auxiliar nesse processo digestivo que já fica relativamente enfraquecido. Imagine as pessoas que não têm a vesícula biliar. Né? Então, o impacto é muito maior, né? Então, deve suplementar tanto a ADEC, né? Você falou assim, da ADKIE, E e K, né? Tanto quanto enzimas e sais biliares, é fundamental. Inclusive para combater, viu, Betete, para combater parasitoses, porque muitas vezes os vermes morrem, não é porque nós desparasitamos, os vermes morrem porque chegou no ciclo de vida deles e morreram. E aí? Se você não tem como digerir, inclusive aqueles resíduos, né, aqueles fragmentos de verme, o que vai fazer? Vai ficar lá reinfectando, criando biofilme intestinal, aumentando o volume de material tóxico no intestino? Então, é necessário mesmo que exija, que tenha esse cuidado. Entendi. Estou conversando aqui com a professora doutora Luciana Fortes, que inclusive ela é professora da Indústria da Saúde Brasil. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Você quer saber dicas sobre saúde? Acesse ali o Instagram Indústria _da_saúde _Brasil. Ô, João Dapper, esse underline aqui eu vou te contar, hein, João Dapper? Então, mas está lá, Indústria da Saúde Brasil. Pelo menos a pessoa não esquece, né? Underline tem aqui, vai lá, se inscreva, vamos colaborar aqui, vamos chegar a 10 mil seguidores rapidinho, vai lá, é o Fernando Betete que está te pedindo, vai lá, se inscreva, comece a seguir aqui o Instagram, muitas dicas importantes, tá? Sobre saúde natural. Inclusive tem aqui,
faça o seu doutorado de naturopatia 100% ensino à distância pela Indústria da Saúde Brasil. Olha, tem várias dicas aqui, ó, 5 remédios caseiros para tratar verrugas. Olha, verruga, até tratamento de verruga. Magnésio, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre magnésio. 3 chás para combater prisão de ventre. Ó, tem um monte de dicas aqui na Indústria da Saúde Brasil para você. Ó, tem até esse apresentador aqui que é muito bom aqui. Mas vamos lá. Voltando aqui, eu acabei de falando de magnésio. E magnésio, doutora Luciana, qual que é a importância do magnésio para a saúde humana? Ai, o magnésio. Eu sou simplesmente apaixonada por esse mineral, né? Esse é um mineral que atua, Betete, no organismo como um todo. As pessoas às vezes falam da estrutura mineral nos ossos do magnésio, né? Mas ele atua no corpo inteirinho, em todas as células. Inclusive, o doutor Veloso, né, que faleceu ano passado, né? Você chegou a Faz entrevistar o 2 doutor anos. Veloso? Entrevistei ele 2 vezes. 2 vezes, pois é. Ele, super autoridade nesse tema, nesse assunto, o que o magnésio pode fazer por você, um livro belíssimo, que eu acho que acredito que todo profissional de saúde deveria ler. Então, ele mostra, né, que isso, né, de que é o mineral mais abundante nos organismos vivos como um todo, né? E aí ele participa de tantas funções fisiológicas porque ele é metabolizador enzimático, então o nosso corpo precisa o tempo todo, seja para defender o organismo, até para isso, sabe, Betete? Porque é ele quem dá energia, ele consegue apoiar todo o sistema imunológico, porque ele dá energia para os glóbulos brancos, né? Então, está envolvido, por exemplo, a pessoa que não consegue ter um bom efeito com o uso de vitamina C, que é um antioxidante maravilhoso, né? Muitas vezes é porque não tem magnésio. O magnésio auxilia nessa sintetização da vitamina D, né, pelo corpo, na utilização da vitamina C, na utilização do cálcio também. Então, o magnésio ele atua no equilíbrio do sangue, né, do equilíbrio ácido básico. Então, é ele que vai auxiliar a deixar o organismo mais alcalino naquelas partes onde ele estiver indevidamente ácido, né? Então, existem muitos segredos que eu digo assim, segredos de saúde relacionados ao magnésio, como, por exemplo, uma pessoa que tem infecções repetidas, né? O tempo todo tendo infecção, às vezes pneumonia de repetição, às vezes pode ser uma deficiência de magnésio. Pessoas que, por exemplo, estão vivenciando o alcoolismo enquanto enfermidade mesmo, né? Pode ser deficiência de magnésio, problema de memória, de fraqueza, os músculos endurecidos, cãibras, coisas desse tipo, pode ser por falta de magnésio, porque o magnésio é esse mineral maravilhoso que suaviza os tecidos. Então, sem o magnésio, você tem vários problemas de, entre aspas, calcificação. Então, se inclusive um dos riscos cardíacos está relacionado também com a deficiência de magnésio. Tem um livro também, assim, que é. Eu até comentei em uma das lives passadas com você, Betete, chamado Magnésio Transdérmico, né? Onde o autor, que é o Mark Circus, exatamente, ele fala de uma maneira brilhante, assim, a respeito do magnésio. E esse livro, em especial, em particular, é um livro que eu acho que deveria ser referência assim, em qualquer estudante de minerais, né, de interpretação do mineralograma. Inclusive, déficit de magnésio associado à resistência insulínica, né, porque ele é inverso aos níveis de glicose, né? Então, significa dizer que se você não consome hoje magnésio suficiente ou não suplementa, especialmente se você estiver no Brasil. O Brasil ele tem um solo pobre em magnésio, nós não temos água magnesiana, né? Nós não temos vulcões que produzem, né, com magma e tudo mais, trazem lá do fundo da terra, de camadas e camadas rochosas, não trazem o magnésio para a superfície, então as plantas são pobres em magnésio. Né? Então, se a água é pobre em magnésio, então o que você tem que fazer? Suplementar, né? Hoje em dia, tem um detalhe tão importante: é o magnésio para cada tipo para cada necessidade, né? Então, por exemplo,
Se a necessidade é no cérebro, por conta de falta de memória, né, de enfraquecimento, o magnésio é o treonato. Se é para o intestino, é outro, pode ser o cloreto, né? Então, existem N formas de magnésio, né? Se a pessoa precisa, por exemplo, para auxiliar o funcionamento, né, do estômago por conta de indigestão, né? Aí vem o carbonato, daí por diante, né? O taurato para ajudar também favorecer a energia, né? O tratamento de proteção cardiovascular. Então, o magnésio, eu diria assim que ele é um coringa, é um mineral fundamental. Entendi. Olha, temos aqui uma pergunta, já que a doutora falou sobre Hulda Clark. A Sim. Ive, boa tarde a todos. E quando a pessoa fez desparasitação de acordo com o protocolo Hulda Clark, tinha fungo na unha, mas ainda tem um pouco de fungo. O que fazer? Desparasitar de novo. Detalhe, uma desparasitação não significa dizer que vai eliminar toda a carga tóxica, todos os parasitas do corpo. Não, não é verdade isso. Até porque nós nos reinfectamos com muita facilidade. Se o nosso sistema imunológico ele não está muito bom, qualquer evento, qualquer contato é motivo para uma nova reinfestação de parasitas ou reinfecção de bactérias, etc. Então, se ainda continua com o fungo na unha, pode buscar também por outros tratamentos tópicos. Existem tratamentos tópicos também, com melaleuca, por exemplo, um óleo maravilhoso, né? Que auxilia muito nessa questão das micoses nas unhas, né? Principalmente essas de difícil tratamento. E fazer nova desparasitação, porque certeza que o organismo ainda não conseguiu se livrar de metade desses sintomas, né? Desses parasitas. Então, ou seja, como a doutora Luciana faz 4 desparasitações por ano, não é porque você fez uma e você só vai fazer daqui 10 anos, né? Pois é. E eu não estou, eu digo assim, eu tenho uma saúde relativamente boa, sabe, Betete? Porque há muito, eu, por exemplo, não consumo pães e massas, mas desde sempre, por gosto pessoal, né? Não é nem porque na época eu tinha essa consciência de que o glúten não é tão bom. Então, eu considero que eu bebo uma água de qualidade, eu tenho hábitos alimentares bons, então eu não me considero doente, mas ainda assim eu faço desparasitação 4 vezes por ano. Porque eu sei que eu tenho contato com animais de estimação, eu tenho contato com a terra, com alimentos que às vezes eu desconheço a procedência. Às vezes, por exemplo, você vai almoçar num restaurante, Betete, a comida é sensacional, é maravilhosa, mas foi feita numa panela de alumínio, ou foi feito numa panela de teflon. E com isso você comeu junto moléculas de alumínio, de flúor, né, de materiais tóxicos presentes nos utensílios que foram utilizados para te servir. Uma água mineral que você consome numa viagem que você faz, por exemplo, pode estar com resíduos, né, de bisfenol, por exemplo, que aí, mesmo que você tenha um estilo de vida super saudável, você fica sujeito a esse tipo de contato com esses materiais que você precisa tirar depois, dá um jeito de tirar depois, porque com certeza eles vão alimentar as bactérias, né, os micro-organismos, falar assim de uma maneira geral, os micro-organismos que não são bons, né? E aí, com isso, você precisa limpar seu corpo, desparasitar com uma relativa frequência. Eu atendo pacientes, Betete, aí eu pergunto assim: quantas desparasitações a pessoa fez na vida, né? Eu pergunto assim: qual foi a última desparasitação que você fez? Aí ele diz assim: desparasitação, como assim? Aí eu já sei, nunca fez. Paciente de 40 anos, né? Às vezes nunca fez. Aí dificulta, né? É aquela história, né, meus amigos? Você lava o seu carro aí uma vez por semana, não é isso? O seu terno lá, que você vai na igreja, num evento, você está sempre ali cuidando dele, lavando a sua roupa, né? E o seu corpo? Você só lava por fora? Então. Lavar por fora é fácil, né? E lavar por dentro? É por dentro que tem que estar 100% limpinho, funcionando, né?
Pois Então é. fica aí a dica. Olha a fofoca. Ei, Ana Paula, a doutora ministra aula em que disciplina na indústria Saúde Brasil? O pessoal quer saber aí. Estou falando, ó. Ela não dá 10, não, ela só dá 10 para quem estuda mesmo, hein? Que aula que você ministra lá, doutora? Eu vou começar falando de uma disciplina que é tema, inclusive, dessa nossa live, viu, Ana Paula? Eu dou aula de interpretação do mineralograma. Existe um exame bem específico feito para medir minerais, vitaminas e minerais no corpo, que é o mineralograma. Existe o mineralograma capilar, né? Então, um fiozinho de cabelo aqui de trás faz e avalia aqueles minerais. Existem também o feito na palma da mão, onde mede com um raiozinho laser ali aquela quantidade de minerais, né? E eu faço a disciplina, na minha disciplina de análise do mineralograma, eu auxilio o profissional a compreender o que determinada carência de determinado mineral, métalo mineral, está provocando no organismo. Essa é uma disciplina que eu trabalho. Mas eu trabalho outras, eu trabalho microscopia. Inclusive, Fernanda, talvez uma das disciplinas que eu goste mais eu trabalho diariamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Esse aqui é meu ambiente de trabalho, ó. Eu tenho um microscópio, uma TV ali atrás, um ambiente onde eu uso, faz parte da minha prática clínica, usar esses recursos, né? Então, eu trabalho com microscopia também de campo claro e escuro. Trabalho com iridologia, né? Nós falamos na nossa live passada, né? Então, profissionalmente, eu trabalho com iridologia e trabalho com outras disciplinas também, como a medicina tradicional chinesa. Dentro da medicina tradicional chinesa, Betete, eu trabalho assim com várias vertentes, né? Então, eu vou trabalhar lá a moxa-terapia, auriculoterapia, né? Até Xing eu lido lá, né? Acupuntura clássica, enfim. E trabalho também com dietoterapia, que é uma disciplina assim maravilhosa, porque lida com a alimentação enquanto remédio, como Hipócrates dizia. Neurociência também, né? Então, tem vários temas, viu, Doutora Ana Luciana é Paula? uma enciclopédia. Santos Vera, eu tenho 60 anos e nunca fiz isso. Ela nunca fez a A desparasitação. desparasitação. É, É. é possível que a Vera ela tenha, por exemplo, hoje o que a gente chama de estilo de vida, né? A epigenética, ela trabalhou bem a epigenética dela e com uma alimentação saudável, com hábitos interessantes, viveu num lugar com pouca poluição, enfim. Se isto tudo for realidade para a Vera, é possível que ela não sentiu tantos impactos de nunca ter feito uma desparasitação. Agora, Betete, quem respira ar poluído, quem bebe água poluída, quem consome qualquer comida, quem tem contato diuturnamente com animais, por exemplo, certeza que os parasitas eles provocam reações, provocam enfermidades. Zideine, olha, como fazer uma desparasitação em casa. Zideine, você chegou um pouquinho atrasada. A doutora Luciana já deu as dicas aqui. Quer complementar essa resposta, doutora Luciana? A desparasitação que é feita em casa, Zildeine, ela envolve tanto o combate desses parasitas usando suplementação, e aí muitas vezes a tua própria alimentação no dia a dia pode contribuir bastante para isso, quanto os cuidados básicos de uma reinfecção, né? De cuidar de uma reinfecção, que foi algo que eu não comentei, que eu não mencionei, mas se você está fazendo uma desparasitação, é importante que você cuide, por exemplo, das roupas de cama, principalmente durante o período de eliminação, das roupas de cama, né, dos hábitos, dos alimentos que você vai consumir durante o período de desparasitação, para que você enfraqueça os micro-organismos que você está cuidando ali para eliminar. Mas, no geral, viu, Zidane, existem vários suplementos que são muito importantes, né? Eu até não mencionei, mas aproveito para mencionar agora. O óleo de orégano é um excelente desparasitante. O alho também é muito bom, né? Existem também alguns suplementos fáceis de comprar, nós já mencionamos, assim como a ivermectina, né, que auxilia a eliminar vermes grandes, e outras, né? Por exemplo,
o próprio azeite, o óleo de coco que nós falamos, algumas ervas como... Tem até uma ervinha que eu não cheguei a mencionar, mas que eu apoio muito o uso, que é a quina. Em alguns lugares chama de pau-tenente, né? Quina ou pau-tenente, eles são ótimos também para combater os efeitos nocivos da eliminação dos vermes, né? Porque não é só eliminar o verme, é eliminar os efeitos que os vermes mortos podem provocar. Daí por diante, então tem várias. Outra coisa muito legal, viu, Betete, muito, muito bom mesmo, é a cúrcuma ou o açafrão. Então, veja que são ingredientes, são suplementos que podem ser colocados na rotina da pessoa para tanto fazer essa limpeza intestinal, desinflamar o organismo, porque tem um detalhe tão interessante, Betete, que é o seguinte: imagina, uma lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, ela chega a 40 centímetros, ela é grandona, assim, ele é grandão. Um bichinho grandão. Hoje em dia eles não estão tão grandes, mas eles são grandes. Ele tem, a boca dele é uma ventosa, é assim, ó, 3 pontinhos assim. Essa ventosa, ela fica presa no tecido, é parasita por isso, não fica soltinho não, por isso é que os hemogramas normalmente não captam, né? Não fica solto ali. Lógico, eles não são bobos, eles estão parasitando. Então, eles ficam presos aqui na parede do órgão que você está desparasitando. Imagina, quando você retira um bichinho desse, ele sai daqui da parede e deixa uma lesãozinha. Essa lesão precisa ser tratada. Então, aí é onde entram outros suplementos, como que nós falamos, né, do óleo de coco, a cúrcuma, né, o orégano é excelente, maravilhoso, inclusive nos protocolos que eu prescrevo, por exemplo, para alguns pacientes, eu coloco o óleo de orégano como um suplemento fundamental nessa desparasitação. Entendi. Complementou? Oi? Complementou? Sim, sim. Meus amigos, eu vou fazer um desafio aqui para a doutora Luciana Fortes sobre esse microscópio dela, que está ali do ladinho, né? Microscopia de campo escuro, é isso? Esse é um microscópio de campo escuro. A gente vai entender o que a gente pode detectar com esse tipo de exame, e também a gente vai fazer, na verdade já está programada a nova live com ela, através aí do apoio da Indústria da Saúde Brasil, suplementos que ajudam a desinflamar. Então, já vai fazendo aí a sua colinha, já vai aí fazendo a pesquisa, tanto da questão de alimentos como de suplementos, porque inflamação hoje, né, é a base da maioria absoluta das doenças, e depois desse grande evento mundial, né, desse evento mundial, está todo mundo inflamado, inclusive os vasos, né, os vasos que transportam sangue, e aí esse vaso, conforme ele está inflamado, se ele rompe no cérebro, dá um problema, se ele rompe ali no coração, dá um problema, se ele rompe no pulmão, dá um problema, ou se ele romper, vai dar problema. Então, na próxima live, assunto microscopia de campo escuro e suplementos que desinflamam. Combinado? Combinadíssimo, perfeito, sou grata. Tá. E aí sou eu que vou dar a nota, hein? Vou ver se eu consigo dar nota 10. Lá. Agora eu vou ser o professor aqui. Agora os alunos aqui estão, Fernando, vinga nós aí, Fernando. Vou vingar vocês aqui, ó. Doutora Luciana, muito obrigado. E a sua consideração final? Imagina. Então, eu vou aproveitar que você falou dessa questão dos vasos. Eu comecei e vou fechar com B12, tá? B12, gente, é uma vitamina, inclusive, importantíssima nos casos de anemia, esses casos todos que nós estamos vendo, problemas sanguíneos, invista na B12. Né? E tenha em mente esse entendimento de que são os micronutrientes o suporte para muitos dos processos dos macronutrientes, inclusive, do nosso corpo. É isso, Betete, quero te agradecer, inclusive, por mais uma vez estarmos juntos, dedicar esse tempo aí para a gente. Desejo tudo E de esse bom para daqui é o você. Instagram da doutora Luciana Fortes, eu que agradeço, doutora Luciana, luciana.fortes.teste metabólico. Esse daqui é um Instagram onde você também vai ter ali uma série de informações sempre atualizadas, né? A doutora Luciana está sempre postando ali coisas novas, dicas de saúde,
Então, luciana.fortes.teste metabólico. Ah, seguir de volta aqui, estou seguindo ela aqui agora. Tá certo? Então, você já pode começar a seguir a doutora Luciana Fortes. E lembrando, você que quer aí ter mais saúde, conhecer mais sobre saúde, Indústria da Saúde Brasil. Entre cada palavra, underline. Indústria, underline, das, underline, saúde, underline, Brasil. Tá? Então, você vai lá, se inscreva, vamos ajudar aqui a chegar a 10 mil inscritos. Por favor, peço a sua gentileza, vai lá e siga também, porque ali você vai ter uma série de dicas, de informações sobre saúde. E tá com um tempinho aí? Tem 1 hora por semana, 2 horas por semana, ensino à distância. Se torne um naturopata, faça um curso de naturopatia na Indústria da Saúde Brasil. O telefone está aqui, ó, deixa eu colocar. É só você entrar lá no site, fazer uma ligação nesse WhatsApp agora. É super acessível e você, inclusive, nesse momento que estamos vivendo, pode aumentar a sua renda. Você pode se tornar um naturopata e, logicamente, com a própria doutora Luciana aí, né? Ela atende os pacientes e, logicamente, cada paciente atendido paga uma consulta ali e só depende de você conquistar a sua clientela. A Indústria da Saúde Brasil faz a parte dela, te levando informações de primeiríssimo nível, entre elas a própria doutora Luciana, que também é professora lá. Acesse agora Indústria da Saúde Brasil para ter mais informações, pague um curso para você, pague um curso para o seu neto, para o seu filho, faça o curso. Você vai aprender a ter mais saúde para você mesmo e também vai ajudar outras pessoas. Um abraço, doutora Luciana. Até a próxima live. Um abraço, querido.